Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. O delegado Alcântara, que se preparava para seguir com sua diligência na mata, foi interceptado por um peão da fazenda Matias. Ofegante com a roupa suada e os olhos assustados, o cabra avisou: "Delegado, o senhor tem que ir lá na fazenda Matias. Um peão apareceu morto, mas não é morte comum não. É coisa de bicho, coisa feia." O delegado, que mal dormira, apertou os olhos contra o sol que já subia no horizonte, sentindo o estômago embrulhar. Respirou fundo e resmungou: "Que inferno é esse que resolveu se alojar nessa terra de uma vez por todas?" Sem perder tempo, subiu na caminhonete e seguiu estrada fora, levando consigo a certeza de que aquele caso ia muito além de carne estragada ou lobisomem de esquina. Serra Dourada escondia um mal antigo. O dia mal começava a clarear em Serra Dourada, mas o horror já tinha batido a porta na fazenda Matias. A bruma da madrugada ainda se agarrava à copa dos juazeiros e às cercas de arame farpado, enquanto a terra úmida exalava o cheiro forte de sangue derramado. O céu ganhava tons alaranjados pálidos, e a cantoria dos galos parecia descompassada diante do clima de tensão. Julião andava de um lado para o outro com a espingarda pendurada no ombro e os olhos fundos e nervosos. A pergunta que martelava sua cabeça era uma só: se o delegado estava certo sobre a existência de outro lobisomem, por que diabos ele estava alvejando justo sua fazenda? Primeiro foram os bois. Agora, um peão morto daquele jeito brutal. A cena era cruel demais. O corpo do peão jazia diante da casa, retalhado, como um aviso. Nem o delegado Alcântara, acostumado com visões grotescas, conseguiu esconder a surpresa. Luizinho, pálido como cera, se segurou na parede do alpendre para não cair. O resto dos peões se benzeu em silêncio, os olhos arregalados e os beiços tremendo. Mesmo assim, o delegado respirou fundo e tentou organizar os fatos. A primeira pista veio com o cheiro, carniça, podre e enjoativo, impregnado na vítima e no chão. Foi esse fedor que guiou o delegado para os fundos do alojamento. Julião, que pulou a janela para não ter que passar pelo rastro de sangue, veio logo atrás, a revolta ardendo no peito e estampada no rosto. Luizinho, ainda com a cara amarrada de nojo, vinha atrás e se esbarrou em Julião sem querer. O fazendeiro virou de rabo de olho, cerrando os dentes, e Luizinho se aprumou na hora. "Então, delegado, o que vosmecê descobriu aí?" perguntou Julião com a voz firme e irritada. O delegado se abaixou, observando o chão batido, e apontou para as pegadas profundas, cravadas como se algo muito pesado tivesse ficado ali parado. "Ele ficou aqui esperando o infeliz e buscou o peão na hora que chegou para entrar", respondeu Alcântara seco. Julião coçou a cabeça, o suor já brotando na testa. "Deve de ter sido na troca da vigilância. Eu reforcei a vigília por conta desse tinhoso." Luizinho, com um pano no nariz, arriscou um comentário. "Oxente, um tinhoso emboscando outro? Mas que doideira da moléstia!" Julião se virou feito uma fera com os olhos flamejando. "Olha aqui, seu cabra da lei. Vosmecê tá na minha propriedade. Então me respeite e guarde essa sua língua, pra mó de não perder ela, vice?" Luizinho engoliu em seco e olhou para o delegado buscando apoio. Alcântara já estava de pé. "Vá com os outros buscar as coisas na delegacia para recolher o corpo. E nada de falatório na cidade. Boca fechada." Quando Luizinho saiu apressado, o delegado olhou para Julião com um novo interesse. "Como que é sua convivência com Suzano?" Julião cuspiu no chão, os olhos cheios de desprezo.
Aquela miséria não presta. Vive de olho no que é meu. Primeiro foi o ponto onde ele meteu o açougue. Eu comentei uma vez no bordel de Dona Marli que estava pensando em comprar, montar um negócio meu e vender mais barato para o povo, pois ele se adiantou e comprou na minha frente. Fui atrás do dono para tirar satisfação. O safado tinha tomado chá de sumiço. Fez uma pausa e o ódio nos olhos ferveu mais. Depois veio a Luana. Todo mundo sabia que era minha quenga, mas o Suzano teimava em querer comer ela também. E não gostava de perder para mim, por causa de quem eu pagava mais. Me olhava torto por causa disso. E aí ele propôs negócio. Queria vender minhas carnes no açougue dele. Aceitei. Só que ele vendia caro e espalhava na cidade que era eu que estava metendo preço alto. Aí do nada disse que não queria mais comprar de mim. Julião cuspiu de novo e dessa vez mais forte. Nosso último desacerto foi ontem. Fui só avisar ele que o fornecedor dele estava lhe passando a perna e vendendo carne podre, e que não vendesse mais para minha sogra, só isso. O delegado escutava em silêncio, os olhos atentos, sentindo o peso das palavras e a sombra de uma disputa que talvez estivesse longe de ser só comercial. O sol já subia por trás das colinas, mas a luz clara daquela manhã não dissipava a escuridão que agora pairava sobre a fazenda Matias. O delegado coçou a cabeça parado sob a luz dourada do sol que começava a esquentar amanhã na fazenda Matias. O canto dos pássaros se misturava ao resmurro dos peões ainda abalados. Alcântara juntava os pedaços soltos da conversa com Julião, tentando montar um quebra-cabeça. As palavras do fazendeiro, o modo como Suzano abordou Laurinha no ponto, a tensão que agora rodeava tudo feito névoa, tudo apontava para ele, Suzano. O delegado passara o dia anterior visitando as fazendas da região, farejando pistas e se informando dos desaparecidos, enquanto pensava em quem na cidade seria a fera que, pelo cheiro que deixava, era de pacto. Mas desde o começo o instinto só apontava para um nome, Suzano. Ainda assim havia algo que não encaixava. Quem faz pacto com o tinhoso deixa rastros, cheiro de enxofre, o brilho estranho nos olhos, marcas no corpo. E Suzano não parecia ter nada disso. Só que depois do que Julião contou, certas peças começaram a fazer sentido. E se o desgraçado fez foi um pacto para virar igual ao Julião, por inveja, pensou o delegado com as mãos firmes no chapéu. Julião, que observava o delegado, bufou impaciente. Que o senhor está matutando aí, delegado? O delegado desviou o olhar da terra e perguntou: se você tivesse que apostar no cabra, só para ser o outro lobisomem, quem seria? Julião nem pestanejou. Ergueu as mãos, deu de ombro como quem confirma o óbvio e respondeu: mas é claro que seria o infeliz do Suzano. Aquele cabra me inveja até a sombra. Primeiro foi o ponto do açougue, depois a quenga, agora minha noiva. Se bobear, queria era a minha vida toda. Ele fez uma pausa e continuou com a voz trêmula de raiva. Mas não leve muito a sério o que eu digo não, vice, que eu tô é com ódio dele. Senti o cheiro dele na Laurinha ontem, quando ela chegou, e me segurei para não apertar o pescoço do desgraçado. O delegado encarou Julião. Uma pena, pensou. Se não ficasse tão irracional quando virava bicho, seria um parceiro e tanto na caçada a esse outro tinhoso. Ela te contou o que sucedeu? Perguntou com a voz baixa, já caminhando de volta em direção à casa. Não, mas até entendo. Ela deve de estar com medo que eu vá tomar satisfação. Alcântara parou de repente, virou e segurou o ombro do fazendeiro. Se ela quiser falar, tudo bem. Se não, não insista. Agora eu vou te pedir uma coisa séria. Não deixa nem ela, nem Dona Severina voltar para aquela casa. Mesmo com essa fera rondando tua fazenda, aqui ainda é mais seguro para elas. Julião assentiu, com o olhar duro. Nesse instante, Luizinho voltou ofegante, segurando o saco preto do morto. Mas não era só isso que trazia. Trazia também as novidades quentes da cidade, daquelas que inflamam o povo feito gasolina e fogo de palha. O senhor não faz ideia do furdunço que está na cidade.
Parece que a fera passou foi no quintal de Dona Severina antes de vir para cá. O delegado estreitou os olhos tenso. Quem disse isso? A Cida, a lavadeira, vizinha de Dona Severina. Ela disse que viu Tinhoso cavucando a terra onde ela e Dona Severina enterraram a carne podre. Alcântara cruzou os braços, o semblante carregado. E o Suzano? Já abriu o açougue? Luizinho balançou a cabeça apressado. Essa é outra novidade. O açougue está fechado e seu Suzano sumiu. O povo está dizendo que foi seu Matias, que virou fera e deu cabo nele por causa do arranca-rabo de ontem, por conta da carne ruim de Dona Severina. O delegado cerrou os dentes e olhou para o horizonte. A cidade começava mais um dia de falatório, medo e suspeitas. Tudo indicava que a guerra entre os dois homens de sangue quente estava prestes a alcançar um novo patamar. O delegado deixou Luizinho com os outros policiais ensacando o corpo e seguiu para a cidade. O sol já ia subindo devagar e esquentando as calçadas empoeiradas de Serra Dourada. A poeira dançava no ar e os passarinhos chiureavam por cima dos telhados, indiferentes ao horror da madrugada. Sua primeira parada foi a casa de Dona Severina. O pedreiro já estava lá com as ferramentas à mão, mas Alcântara foi direto e firme. Ninguém mexe nesse quintal, vice. Tá tudo cercado agora. Ordem minha. Com fita amarela marcando o terreno, o lugar ganhou ares de cena de crime. O delegado passou os olhos pelo quintal, farejando o silêncio como quem busca respostas no vento, e viu o buraco deixado pela fera e o cheiro sutil de carniça. Enquanto isso, na fazenda Matias, Luizinho e os demais policiais cuidavam do corpo, ensacaram os restos, recolheram cada pedaço que puderam encontrar sob o olhar sério de Julião, que já tinha mandado os peões limpar tudo. Só depois de cada mancha sumir, ele foi até o quarto onde Laura e Dona Severina estavam. Vocês duas podem sair agora. Laura abriu a porta com o rosto aflito e os olhos vasculhando o corredor. O que aconteceu, Julião? Nós ouvimos a voz do delegado. Da porta ele explicou tudo. As palavras saíram secas, duras, mas com respeito. As duas escutaram em silêncio, com a mão na boca ou fazendo o sinal da cruz. Agora está tudo limpo. O corpo já foi recolhido. Não tem nada mais para vexar vocês duas. Com a atenção começando a ceder espaço à rotina, o dia seguiu quase normal. Tomaram café juntos e Laura com Dona Severina pôs a casa em ordem. A mais velha insistia em ajudar, mesmo com os nervos ainda trêmulos. Julião saiu cedo para a lida. Dividiu a carne do gado dilacerado com os peões que não se importavam com o modo que o animal morreu. Achavam desperdício jogar tudo fora. Na cidade, porém, o burburinho crescia mais que mato em terra molhada. O sumiço de Suzano jogava mais lenha na fogueira e a língua do povo não dava trégua. Depois de mandar o corpo para a capital, Alcântara retomou sua diligência na mata. Ainda faltavam 4 nomes na lista de desaparecidos, e seu instinto dizia que havia mais coisas enterradas naquela terra seca. Talvez o dono do antigo ponto do açougue, que Suzano comprou do nada, tivesse sido o primeiro da fila. Seguiu com seus homens pelas veredas estreitas onde o mato fechava por cima da cabeça. Levaram os sacos pretos, mas não só 4. Vai que tinha mais corpos. Já era meio-dia e o sol tinindo quando o cheiro de carniça invadiu o ar. Primeiro Alcântara e Luizinho sentiram. Depois os 3 policiais que estavam em um outro ponto não muito distante deles. Era forte, ácido e inconfundível. No meio do mato acharam um buraco raso, coberto com folhas e galhos. Dentro, mais de 4 corpos. Com os policiais mais à frente havia mais 2 e a cova tinha sido aberta recente. Foram 7 ao todo. 3 deles de gente que provavelmente não estavam na lista. No calor da tarde, Alcântara levou os corpos para a capital. Lá o legista confirmou o que o delegado já temia. Os restos de carne recolhidos do quintal de Dona Severina eram humanos. Não havia mais dúvidas. Na Secretaria de Segurança, ele apresentou o relatório completo. A acusação era grave: homicídio qualificado e crime de canibalismo.
Um mandado de prisão foi expedido contra Antônio Suzano, agora foragido, acusado de assassinato e comércio ilegal de carne humana. Além disso, a justiça autorizou um mandado de busca e apreensão no açougue. Ainda naquela noite, Alcântara convocou a reunião na Associação de Moradores. Era hora de dar explicações ao povo. A cidade estava quase toda reunida no galpão velho da Associação de Moradores. Um casarão de madeira rangente, de janelas abertas, lanternas de querosene penduradas nas paredes e um silêncio pesado como chumbo pairava no ar. O povo sentado em bancos de madeira, ombro colado com ombro, abanando-se com panos ou chapéus. Mas o calor não vinha só do clima, vinha da aflição que brotava no peito de cada um. Criança nenhuma tinha sido trazida, e os mais velhos cochichavam com os olhos arregalados. O delegado Alcântara subiu no tablado improvisado, tirou o chapéu e passou a mão na testa suada. Seus olhos correram devagar por aquele mar de rostos tensos e desconfiados e ansiosos. Respirou fundo, a garganta seca, o peso nas costas parecia de pedra. Povo de Serra Dourada. A voz saiu firme, mas com o pesar de quem carrega o mundo nas costas. Eu queria estar aqui para falar de coisa boa, mas o que tenho para dizer é por demais pesado, mais pesado que qualquer um de nós podia imaginar. O que vou contar agora não é boato nem vencionice de beata assombrada. É verdade dura, saído das papeladas da delegacia com investigação e prova. O povo se remexeu, algumas mãos se apertaram, olhos arregalados e a respiração presa no peito. O açougueiro, que vocês bem conhecem, seu Antônio Suzano, esse mesmo que dava bom dia na feira e bênção na rua, está sendo procurado pela polícia. Mas não foi por furto nem por falsidade, foi por assassinato. O alvoroço foi imediato. Um zunido passou por todo o salão, seguido de um revoar de mãos se benzendo, gritos abafados e espanto. Alcântara ergueu a mão pedindo silêncio e prosseguiu, o rosto sombrio como a noite. Esse homem, que cortava a carne com a mesma mão que apertava a mão de vocês, estava matando gente, estava sumindo convivente, e o mais assombroso, o mais macabro, ele estava fatiando o corpo das vítimas como se fosse boi, temperando, embalando e vendendo para vocês comer. Um valha-me Deus ecoou do fundo, seguido por um choro seco e um vomitar abafado. Gente se abanava frenética, outros já pediam um gole d'água, algumas mulheres se ampararam nos maridos, e o delegado continuou sem aliviar. Sim, a carne que muitos aqui levou para casa para botar no prato dos meninos, do marido e da mãe doente, era a carne de cristão, gente de verdade, alma viva, ser humano. O nojo foi geral. O povo se afastava uns dos outros como se a carne estivesse ainda ali, debaixo da língua. Um homem mais velho, seu Tonico, se levantou e gritou: "Mas isso é o fim do mundo, meu Deus! A gente comer gente? Você tem certeza disso, delegado? Não pode estar enganado?" Alcântara encarou ele com os olhos duros. "Infelizmente não tem engano não. A análise dos ossos e das carnes enterradas confirmou. Tudo humano. E já estamos com a polícia da capital metida no caso. E tem mais. Estão investigando o sumiço do antigo dono do açougue, que ninguém nunca mais viu desde que o Suzano apareceu com a chave do lugar." O povo ouvia com nojo, raiva e um medo ancestral que subia da espinha para a nuca. "Por isso eu vim aqui, pedir a colaboração de vocês. Quem tiver parente sumido, amigo que desapareceu, ouviu esse homem rondando os seus, vá até a delegacia. Toda pista agora é importante. A justiça vai ser feita, nem que eu passe o resto da vida correndo atrás desse demônio." E fez-se silêncio. O silêncio de cemitério. Um silêncio de quem engoliu um sapo vivo e não vai esquecer o gosto nunca mais. A noite em Serra Dourada parecia mais escura do que de costume. As estrelas, embora presentes, mal conseguiam atravessar a camada pesada de nuvens que pairava sobre o povoado. O ar estava quente e denso, como se o próprio mundo prendesse a respiração.
Ao redor do casarão da associação, até os grilos se calaram, como se escutassem também o que se desenrolava ali dentro. Dentro do galpão, o delegado Alcântara continuava parado no tablado, os olhos marejados, mas firmes. A notícia tinha caído como pedras em telhado de barro. O povo não sabia se chorava, se rezava ou se praguejava. O murmúrio de incredulidade ainda serpenteava pelos bancos, mas já não era grito, era lamento. Do canto, uma mulher levantou a mão trêmula. Delegado, e o Julião? Ele também não matou as pessoas? Os corpos todos foram comidos de lobisomem. Quem garante que não foi ele que matou? Alcântara encarou a mulher com respeito e respondeu devagar. Se foi o Julião ou não, eu não posso provar. Mas a perícia garantiu que os cortes nos corpos, a maior parte foi feita com faca. Um cabra que mata a gente para fatiar e vender no quilo é mais bicho que homem. Um velho de chapéu de couro murmurou entre os dentes. Isso é coisa de quem mexeu com coisa ruim. Fez trato com tinhoso. O Suzano deve de ter feito isso e pagava o pacto com os viventes que matava. E o comentário como rastilho de pólvora se espalhou. Já se falava em pacto, em lobisomem, em gente que some e volta diferente. As beatas agarravam os terços. Um ou outro falava de outros casos antigos, sumiços que nunca se explicaram. Alcântara levantou as mãos de novo. Parem com essa falação de desespero. A justiça vai agir, mas para isso eu preciso de calma e ajuda. Amanhã mesmo vamos lacrar o açougue. Tudo que tinha lá vai ser recolhido e vamos continuar as buscas por mais corpos e mais pistas. Ninguém mais vai sumir enquanto eu for delegado nessa terra. O povo não respondeu com aplausos nem com vaias. Apenas assentiram com a cabeça, alguns murmurando orações, outros murmurando pragas contra Suzano. O medo estava ali, sentado ao lado de cada um. Medo da carne que comeram, medo do que mais poderia estar escondido, medo do que viria. Quando o delegado desceu do tablado, o povo se ergueu devagar como quem sai de um velório. Do lado de fora, a noite parecia mais pesada ainda, e o vento quente que soprava no sertão trazia consigo o cheiro distante de terra molhada, anunciando que a tempestade ainda estava por vir.